Olá, boa noite, paz e luz a todos vocês. Sejam bem-vindos para mais uma noite de estudos, de aprendizados, através do canal do YouTube aqui do NEAM, Núcleo Espírita Aristides Monteiro. Sejam bem-vindos. E hoje nós estamos contando com a participação do nosso amigo Francisco Leão. O Francisco, ele é do Lar Espírita Maria e Manuel, também faz parte do GEAP, e o Francisco estará conosco nesta noite com o tema Aprendendo a Amar, tema fundamental. Este é um tema que nunca é demais para nós ouvirmos e refletirmos sobre o conteúdo. Vamos dar boas-vindas ao Francisco, que ele seja abençoado nesta noite, que receba todo o nosso carinho, que tudo que ele explanar para nós seja a sementinha plantada. Francisco, boa noite, tudo bem? Boa noite. Uma boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Sinta-se abraçado por todos nós que fazemos o NEAM, agradecemos profundamente a sua participação. Antes de passar a palavra, eu quero lembrar a vocês que as nossas palestras são realizadas todas terças, quartas e quintas, às 20 horas, e que palestra também faz parte do tratamento. Embora não estamos ainda de forma presencial, mas os tratamentos continuam à distância. Coloque um copo d'água, um recipiente quando formos fazer palestra, porque não deixa de ser uma bênção receber através da água os elementos necessários para nos ajudar, nos edificar. Portanto, vamos agora fazer a nossa prece inicial para poder passar a palavra e termos o início da palestra desta noite. Lembrando que o tema é muito importante, aprendendo a amar. Mestre Jesus, irmão maior, nós que aqui estamos reunidos nesta seara do bem para realizarmos estudos, reflexões e aprendizados, agradecemos por esta oportunidade. E como tu dissestes, mestre, onde 2 ou mais estivessem reunidos em teu nome, tu também ali estaríamos. E nesta certeza que estás conosco, te pedimos, mestre, derrama tuas bênçãos sobre nós, tuas luzes, abre nossa mente e nossos corações ao entendimento. Abençoa nossos lares, harmoniza-nos com a participação da espiritualidade que nos ampara e nos assiste hoje e sempre. Com a permissão do nosso mentor espiritual da casa, Dr. Aristides Monteiro, passo a palavra para o nosso irmão Francisco. Que assim seja. Francisco, com você a palavra. Tá ok, obrigado, querida. Bem, pessoal, boa noite a todos. Que o nosso querido e meigo Mestre Jesus nos possibilite ajudar e fazer a melhor palestra possível, conversar com vocês. Embora nós não gostamos muito de fazer palestra, não, mas somos mais de bater um bom papo, de dar uma aula, de ter uma interação. Então, a minha forma de falar talvez você estranhe um pouco, porque eu não sou muito de palestra. Eu sou mais da gente pegar o exemplo do cotidiano. À medida que a gente vai conhecendo o Espiritismo, que a gente vai lendo a respeito, aí a gente vai vendo que a doutrina espírita ela tem uma amplidão de conhecimento. Ela mexe com quase todas as áreas do conhecimento humano, porque ela trata justamente das leis de Deus. E as leis de Deus estão relacionadas a tudo. A ciência, a física, a psicologia. Então você acaba meio que mergulhando no conhecimento de diversas áreas. E uma coisa que nós vivenciamos muito no Espiritismo, além da busca do conhecimento como um todo,
é também a busca da nossa religiosidade. É por isso que o Espiritismo ele tem num das suas pernas do tripé, que é filosofia, ciência e religião, nós temos a religião, no sentido de nos reaproximarmos de Deus, de tentar vivenciar. E o exemplo mais próximo da divindade que nós possuímos, no dizer dos Espíritos, é o nosso querido Jesus, é o nosso exemplo máximo. E Jesus nos aconselhou para que nós vivêssemos plenamente, que nós amássemos uns aos outros, que nós amássemos o nosso próximo. Mas às vezes nós ficamos meio que em dúvida quanto a esse amor. Como é esse amor? Como eu faço, eu pequeno, imperfeito, no meu dia a dia corrido, na minha luta com as minhas imperfeições, para encontrar esse amor? Então hoje, esse momento que nós estamos tendo é uma reflexão a respeito da busca de aprender um pouquinho sobre o amor. No capítulo 11 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem o capítulo Amar ao Próximo como a si mesmo. Lá, na instrução dos Espíritos, a gente vai ler a seguinte expressão. Está lá, a lei de amor. É uma orientação dos Espíritos. E ela começa assim. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Essa expressão é muito importante. Vamos entender o que ele quis dizer. Os sentimentos, esse sentimento que é o amor, são os instintos elevados ao seu mais alto progresso. Por que ele falou isso? Porque é verdade. A maior parte do nosso comportamento, da nossa maneira de ser, ainda está atrelada aos instintos que nós possuímos. É natural, está em nós, faz parte da nossa maneira de ser. Nós, em geral, não temos hábito de pensar como são exatamente as nossas reações e as nossas ações em relação às coisas, em relação às pessoas. A gente age, não reflete. Bom, o conhecimento, a busca pelo conhecimento e a vivência do Evangelho nos pede para que a gente reflita. O próprio Espiritismo nos diz: conhece-te a ti mesmo. Se eu não me conheço, se eu não me entendo, como é que eu vou conseguir mudar uma coisa se eu não sei o que ela é? Então, o primeiro passo para nós começarmos a amar é nós entendermos como nós sentimos. Quais são os meus hábitos? Como é o meu comportamento? Eu sou uma pessoa mais rigorosa, eu sou uma pessoa mais suave, eu sou uma pessoa mais bruta, eu sou uma pessoa mais tímida. As minhas ações estão baseadas em quê? Só na minha reação? Ou entra também a minha reflexão? É importante a gente começar a fazer esse tipo de pensamento, porque muitas vezes nós chegamos para travar contato com o Espiritismo pelo caminho, às vezes, da dor, da dificuldade, num momento difícil, um desequilíbrio de alguém na família ou nosso mesmo. E nós buscamos a doutrina tentando achar um caminho, uma busca de achar isso. E é essencial para que a gente cresça como indivíduos, nós entendermos que nós precisamos
nos conhecer. A gente precisa ter essa compreensão desse sentimento que é o amor. Não é? Como é que esse amor funciona para nós? Porque vocês já repararam que existem pessoas que têm um profundo amor a objetos? Tem pessoas que têm apego. Aí você vai dizer, Chico, isso não é amor, não. Isso é apego. Mas aquela pessoa fala daquilo com paixão, a pessoa fala daquilo com carinho. Então, de certa forma, nós podemos dizer que ele ama aquele objeto. E há pessoas que amam profundamente um animal. Não é? Hoje nós temos essa figura interessante que é a mãe de pet, ou pai de pet. Eu brinco muito com minha esposa, nós temos um gatinho. Eu brinco muito com minha esposa que ela virou mãe de pet. E de vez em quando ela dá total atenção ao bichinho. Ele merece, nos dá carinho, é ótimo. Mas tem hora em que exagera. Aí eu começo a brincar com ela. Virou mãe de pet. Cuidado. A gente tem que lembrar que ele é um animal. Então ele tem necessidades, ele reage como um animal. Ele não é uma pessoa nem uma criança. E precisa você entender e respeitar o animal dentro da realidade que ele vive, para que ele possa viver bem e ter uma vida saudável. É porque muitas vezes nós vamos colocando os nossos sentimentos em objetos, em coisas, em animais. E parece que é tão difícil amar as pessoas. Vocês já ouviram aquela expressão que algumas pessoas gostam de usar, que diz assim: eu prefiro os bichos às pessoas, porque os bichos não lhe decepcionam. Os bichos têm total confiança em você. Pois bem, isso é uma característica nossa, ainda muito grande, do que nós chamamos de ego. É o nosso eu. O meu conhecimento sobre mim mesmo. Os meus sentimentos são mais importantes. Por que eu acho mais interessante? Eu acho mais seguro, na verdade, eu dedicar toda a minha atenção e meu amor a um animal, porque ele vai me dar a sua doação incondicional. Ele não sabe dizer não. Ele não tem opinião própria. Ele é um ser em evolução, tem sentimentos, é inteligente, mas ele ainda não raciocina. E ele nos ama dentro da sua realidade, dentro da sua capacidade. Mas ele não é uma pessoa. Para uma pessoa, eu tenho que aprender a conviver com ela do jeito que ela é, não do jeito que eu quero que ela seja. Então eu tenho que exercitar o meu ego. O nosso instinto, ele trabalha bem no ego. O nosso instinto, ele nos ajudou, como hoje ajuda os nossos irmãos animais, a chegar na nossa condição. Mas os animais são lindos, eles amam incondicionalmente. Sim, mas eles ainda agem por instinto. Uma mãe, por instinto, pode abandonar todos os seus filhotes se ela achar que aquele cheiro não é o seu. E ela simplesmente, por instinto, abandona. Por exemplo, um leão, quando ele consegue tomar o harém, né, o grupo de fêmeas de um outro, a primeira coisa que ele faz é matar todos os filhotes. Porque assim as fêmeas vão entrar no cio e os filhotes serão deles.
Aí a gente pensa, que coisa horrível. Não, é natural. É um instinto. A diferença, então, nossa, para os animais, é justamente que nós superamos, em parte, o instinto. Pois que nós temos conhecimento de nós mesmos e de nossa influência sobre os outros. Como homem, nós somos ainda um animal gregário. Nós precisamos viver em sociedade. Mas viver em sociedade significa entender, aceitar e conviver com as pessoas do jeito que elas são. Por exemplo, quando nós somos ofendidos ou nos sentimos atacados, na verdade, quem está sendo atacado é o nosso ego. Se uma pessoa se dirige a você de forma agressiva e lhe distrata, fala coisas que não fazem sentido e mesmo não tem a ver com a realidade. Por que nós nos sentimos ofendidos? Porque na nossa visão, nós não merecemos que aquela pessoa nos trate assim. Quem ela pensa que é? É o nosso ego falando o quanto nós somos importantes. Então, por que nós nos incomodamos se nós não somos aquilo que a pessoa disse? Porque o nosso instinto é de defesa e de reação quando somos atacados. Ou a gente foge. Isso já aconteceu com todo mundo. Você já se viu diante de um cachorro bravo latindo na sua direção? Ou você trava, ou você foge, ou você reage. Esses são os instintos que a gente possui. Tem um exemplo engraçado desse instinto que é da pobre da cabra. Se você dá um grito em cima da cabra, ela congela e cai. É o reflexo instintivo que ela tem dos seus antepassados. Ela literalmente congela. Então, é preciso entender que antes de tomarmos uma ação, antes de agirmos contra o nosso semelhante, mesmo que na autodefesa, a gente precisa parar e não reagir, porque reagir é instintivo. A gente tem que buscar o sentimento através da razão. E qual seria o sentimento? Qual seria a ideia? Entender por quê. Se não tem a ver conosco, se não faz sentido, se não merece a mínima atenção, por que eu vou me exaltar com isso? Nós saímos do instinto, entramos na emoção e vamos trabalhar o racional. Aí a gente começa a entender esse valor, né, esse caminhar que a gente precisa exercitar, que é, eu preciso conhecer a mim mesmo. E não é fácil, nem é simples, nem é rápido, porque eu preciso me descobrir. Eu preciso entender como funciona a minha cabeça. E eu preciso entender como eu, usando os meus sentimentos, estabeleço essa relação com as pessoas. Ainda nessa passagem lá da Lei de Amor, tem esse trecho aqui que é muito interessante. Vejam só. Em sua origem, o homem só tem instintos. Então, na sua origem, nos nossos antepassados, nós vimos reações quase animalescas, porque pouco se via da capacidade inventiva, da compreensão que hoje nós temos. Outro dia eu ouvia um sociólogo, se eu não me engano, e ele falava que muitos consideram que o momento em que a humanidade nasceu lá na pré-história foi no momento em que um de nós ficou para trás
porque éramos nômades. Nós não permanecíamos muito tempo no mesmo lugar. Então, num desses deslocamentos, um de nós ficou para trás, porque quem se feria, quem não conseguia acompanhar ao grupo, quem estava velho demais ou doente, era abandonado e ou morria de doença, morria sozinho ou era devorado por outros animais. Então, em algum momento, alguém ficou para trás e quem estava lá na frente parou, voltou e pegou aquela pessoa que estava com problemas e ajudou ela. Nesse momento, nós nos tornamos humanos. Não é interessante? No momento em que aprendemos o sentido da caridade, do outro. Ah, mas ele não está bem, mas eu gosto dele. Eu preciso cuidar dele. Isso foi tão importante na mudança da nossa realidade que nas sociedades mais simples e antigas, a figura da pessoa mais velha era de fundamental importância. Porque como ela não tinha mais a força para exercer a caça, ou mesmo para estar na colheita, ela ficava encarregada de ajudar as crianças. E eram os mais velhos que passavam a tradição, que passavam os ensinamentos. A história era contada pelos mais velhos. Então, os nossos mais velhos passaram a ter um peso muito grande, porque eram eles que educavam os nossos filhos. Então, ver como o amor, a descoberta do sentimento, começou a nos ajudar no nosso próprio processo evolutivo. Aí ele continua. Quanto mais avançado e corrompido, o homem só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Nós vivemos numa época em que as pessoas confundem muito amor com sensação. As pessoas, hoje em dia nem tanto, vamos ser sinceros, mas muitas pessoas ainda confundem sexo com amor. O sexo é uma coisa maravilhosa. Se não fosse o sexo, hoje nós teríamos nascido e não estaríamos ouvindo ou falando aqui. Então, o sexo é maravilhoso. O sexo faz parte do equilíbrio de um casal. Agora, o que nós fazemos das nossas energias sexuais também pode gerar desequilíbrio. Também pode gerar confusão em nós. Porque as pessoas confundem atração física com amor. Você pode se sentir atraído por mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Mas não significa que você vai ceder a um impulso sexual, que é natural, para isso. Se nós achamos um companheiro, uma companheira, alguém para dividir a nossa existência, nós gostamos dele, porque nós vamos desrespeitar esse sentimento tão bom por uma experiência que é instintiva, é natural, mas é muito instintiva. Por exemplo, se você tiver um casal de cães e ele tiver filhotes, que maravilha. Quando os filhotes crescerem, se você não separá-los, quando eles ficarem no cio natural da espécie, você vai ter filho com mãe, mãe com filho, pai com filha, assim por diante. Porque eles vão agir por instinto. No meio natural, a natureza resolveu essa questão até para melhorar a condição genética das espécies. Em geral, o macho é expulso do bando. Dessa forma, ele tem que procurar um outro grupo, que não é o seu grupo familiar,
porque ele entra em atrito com o macho alfa, que é seu pai, e ele é expulso. Se ele quiser se reproduzir, ele vai ter que buscar a outra. Então ele se afasta e ele vai ter que achar uma companheira de um outro grupo, de um outro potencial. Então vê como a natureza é sábia. Mas é tudo instinto. Nós não somos mais só instinto. Então o homem entender a sua sexualidade, respeitar a sua sexualidade e agir com equilíbrio, respeitando o próximo. Nós não podemos pensar no companheiro, na companheira. Nós não podemos pensar nas pessoas com quem vamos nos relacionar como objetos do meu prazer. Veja, olha a colocação do eu, do ego aí inflamado. É o meu prazer. E você às vezes nem pensa nos sentimentos, nas ideias que a outra pessoa tem. Quando nós falamos de amor, entrando um pouquinho agora vamos entrar um pouquinho também na questão do relacionamento, não é só sexo. Ele está inserido, mas não é só ele. Mas antes vamos continuar lendo aqui, que a gente chega lá. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Nós ainda estamos bem distantes de compreender esse amor magnífico. Muitos falam que o amor mais próximo desse amor sublime é o amor de mãe, que é um amor que muitas vezes não pede em troca. É um amor que se doa por completo. Nós temos pais que também têm esse amor. Mas durante muito tempo, o homem ele foi ensinado a não demonstrar os seus sentimentos. Então, por isso que nós encontramos homens até hoje que têm dificuldade de ter demonstrações de afeto, de ter certas atitudes, que para a mulher, às vezes, é absolutamente normal, para o homem, não. Nós temos que lembrar que somos espíritos reencarnados. Então, muitas vezes, nós temos guardados no nosso subconsciente, lá no fundo da nossa mente, uma série de educações, uma série de hábitos que foram guardados e trazidos durante muito tempo. Então, através do processo reencarnatório, a gente vai aprendendo, abrindo a mente, experimentando, reexperimentando, se necessário. Então, a gente vai crescendo. Eu gosto sempre de ilustrar, contar um caso, uma circunstância, trazer uma história, para a gente fixar melhor. Tem uma história que eu achei muito interessante, que conta o caso de um rei. E esse rei, ele tinha um conjunto de louças, de pratos caríssimos, finos, feitos à mão, pintados à mão, que eram uma tradição dentro do seu reino. Só pessoas com mais alto gabarito, só pessoas que mais profundamente eram merecedoras da honra de estar diante do rei, comer com ele, eram servidas naquele prato, né? Naquele conjunto de pratos. Isso era uma coisa tão importante que havia um servo só para cuidar dos pratos. E esse servo cuidou deles durante muitos anos com total dedicação e esmero. Só que à medida que o tempo avançou,
À medida que a idade foi chegando, ele começou a ter um pouco mais de dificuldade. Numa oportunidade, infelizmente, ele deixou cair das mãos um dos pratos preciosos e ele se desfez em milhares de pedaços. Foi uma comoção. O rei se encheu de fúria e mandou que aquele homem fosse morto. Ele foi sentenciado à morte. E a comoção, a notícia do que aconteceu, correu o reino. Todos ficaram sabendo do infeliz incidente e de quanto o rei estava consternado e triste porque aquela herança da sua família, aquele tesouro nacional, tinha sido quebrado. Um sábio, tem sempre um sábio na história, né? Um sábio ouviu da história e mandou avisar o rei, dizendo-lhe o seguinte: diga ao rei que eu sei uma forma de acabar com o sofrimento do meu soberano pela perda daquele prato. E mais, eu creio que talvez até mesmo eu consiga fazer com que todo o conjunto daquelas porcelanas valiosas voltem a estar na mesma condição. O rei ficou felicíssimo, a notícia correu, juntou-se à corte para assistir àquela situação que seria um verdadeiro milagre, fazer os pratos voltarem à mesma condição. Pois bem, se apresentando diante do rei, o rei perguntou o que ele queria para realizar aquilo e disse que ele só precisava que diante da mesa que estava ali, diante de todos os convidados, fosse colocada a mais fina toalha e os pratos dispostos em cima, como seria o normal. Ato contínuo, os serviçais correram, prepararam tudo, a toalha finíssima, os pratos ali em cima, e todos naquela expectativa olhavam para o rei, né? Olhavam para o sábio e esperavam para ver que magia ele ia usar para fazer o prato voltar ao normal. Para surpresa de todos, ele agarrou a toalha e puxou todos os pratos da mesa. Todos os pratos foram ao chão e se fizeram em milhares de pedaços. Tudo destruído. O rei se tomou de fúria, agarrou o sábio por suas roupas e os bufeteou várias vezes, depois jogou no chão. E disse em tom ameaçador que ele seria morto da mesma forma que o outro servidor estava aguardando a sua sentença de morte. Que ele seria preso ali mesmo. Houve uma comoção geral, todo mundo ficou tomado de espanto, não passou pela mente de ninguém que ele fosse fazer algo daquela forma. Nem um sonho aquilo iria acontecer. Foi um absurdo sem tamanho. Mas passado a comoção inicial, os guardas esperavam a ordem para agarrar o pobre do sábio, jogá-lo na cadeia. O rei voltou à sua cadeira ainda tremendo da ira que o tomara, aproveitando que o pasmo ainda tomava a multidão. O sábio levantou-se e disse: meu rei, se o senhor deseja que eu morra, morrerei feliz. E o rei se espantou. E o sábio continuou: morrerei feliz, porque a minha morte salvará 11 vidas. Como assim 11 vidas? Sim, porque o senhor vai, logicamente, mandar que outro funcionário tome conta dos 11 pratos restantes. E em algum momento, ele vai quebrar o prato e vai ser sentenciado à morte. Então, a minha morte impede que 11 pessoas morram por causa dos pratos. E quanto a perder a minha vida,
eu não fico triste. Porque, sinceramente, meu amado soberano, eu não desejo, de forma alguma, viver no reino onde a vida humana vale menos do que um prato de louça. O rei ficou tomado de espanto, houve um choque na multidão. O rei, até então, levado pelo seu instinto, pelo seu amor, o apego àqueles objetos, que havia se tomado de fúria, instinto, porque era inadmissível que alguém quebrasse algo que pertencia a ele, a posse. Naquele momento, ele entendeu que toda a sua reação ao fato era absurdamente desproporcional. Ali, com a ajuda do sábio, ele saiu do instinto imediato, da ação bruta, irracional, egóica, e passou a raciocinar. Naquele momento ele entendeu que ele deveria amar mais os seus súditos do que um objeto qualquer. O que é o valor da vida humana diante de um objeto? Nada. Isso é um fato tão interessante da gente pensar. Sim, encerrando a história, se não esqueço, ele pediu desculpas ao sábio por tê-lo batido, perdoou por ter destruído os pratos e mandou soltar o servidor que estava preso e pediu que ele voltasse a servi-lo. Essa ideia do valor humano é tão importante porque mesmo quando nós pensamos, digamos assim, ainda um pouco egoisticamente, mas, por exemplo, imaginemos um piloto de avião, um piloto de combate. Ele é levado pelo seu país a pilotar uma máquina que pode valer hoje milhões de dólares. Tem aviões que são caríssimos. Entre perder um avião de milhões de dólares e o piloto se salvar, os militares preferem que o piloto se salve, mesmo que ele perca o avião, porque é muito mais difícil encontrar uma pessoa disposta a fazer isso, ser treinado para isso, ser competente para isso, do que pagar o objeto, o meio material. Então hoje nós começamos a dar valor ao ser humano. Mesmo quando nós falamos de nossos relacionamentos pessoais, vamos ser sinceros, o quanto nós ainda somos egoístas. Como muitas vezes nós queremos impor a nossa maneira de ser nas pessoas. Nós queremos que as pessoas sejam como nós queiramos e não como elas são. Veja que Jesus, nos dando o exemplo de amor, ele falou com a nossa irmã que era prostituta, ele falou com aquele homem que desviava dinheiro público. A todos ele recebeu com carinho e teve uma palavra de incentivo, de amor, que os transformou.
que lhes deu a oportunidade. Ele não estava ali para questionar por que eles, como eles tinham chegado ali, o que eles tinham feito até aquele momento, mas o que eles queriam fazer a partir dali. Esse amor que os bons espíritos usam para conosco, porque nós somos falhos, nós ainda somos egoístas, nós ainda estamos distantes de praticar o bem como deveríamos. E eles estão preocupados conosco, nos assistindo, nos inspirando, para que a gente realize o nosso melhor, sem tirar o nosso livre arbítrio. Ou seja, nós temos o direito de tomar nossas decisões, mesmo à custa de nossos erros. Porque errar não significa uma coisa ruim. Se nós erramos, tomamos consciência do erro e nos modificamos, a gente evolui. Agora, insistir no erro sabendo que se está errado, aí a coisa complica. Porque mais cedo ou mais tarde a conta chega. E nós vamos ter que nos reequilibrar e reequilibrar as pessoas que nós atingimos ou desviamos do bem por nossas ações. É por isso que muitas vezes hoje nós podemos estar inseridos numa situação difícil, numa família problema, num casamento amargurado, porque nós talvez não tenhamos sabido exercitar o amor antes, numa reencarnação passada. Mas talvez nós não estejamos aprendendo a amar agora. Porque nós esperamos que o outro me ame incondicionalmente. Queremos que os outros se dediquem a nós incondicionalmente. Só que nós precisamos aprender a exercitar esse carinho. Quando a gente ama a pessoa, independente de como ela seja. Não significa compactuar com o erro. Significa amar, respeitar aquela pessoa e corrigi-la se necessário. Chamar-lhe atenção, dar-lhe oportunidade de mudança. Mas não significa que nós precisamos aceitar agressão. Não significa que nós precisamos nos deixar destruir e humilhar. São coisas diferentes. Há pessoas muito tóxicas e que é preciso tomar cuidado. E há pessoas que estão num grau ainda de egoísmo, que pode levar à agressão, pode levar a uma série de fatos que não se admite. Então, num casamento, por exemplo, o espiritismo não é contra o divórcio, é contra a falta de amor. Aí sim. Porque estarmos juntos é uma decisão nossa. Não vai ser um pedaço de papel, uma aliança no dedo, que diz que nós estamos juntos. Quando duas pessoas se unem, elas estão juntas perante Deus. O que é essa união? É a palavra do padre? É uma cerimônia religiosa na sinagoga? Ou é a decisão de duas pessoas conscientes em dividirem a sua vida juntos? Então, mesmo antes da nossa lei falar sobre o direito da família, esse direito já existia. E na justiça divina, a gente não foge dele. Então, nós não somos contra de forma alguma o divórcio. Mas a gente tem que pensar por que a gente casa. Eu casei porque eu estava amando, ou eu casei porque eu queria sair de casa, eu queria mudar de situação econômica. Muitas vezes nós nos unimos aos outros por muitos motivos, menos por amor.
Estamos chegando perto do final. Nossa amiga já apareceu ali na tela para mim. Então, o amor, ele é fundamental, mas é algo que a gente aprende a construir. Eu brinco muito com minha esposa, as pessoas perguntam, mas você está casada há muitos anos? Tem uns 30 anos, é muito tempo. Você ama muito sua esposa. Digo, amo bastante. Geralmente, num dia eu quero matá-la, no outro eu a amo profundamente. Isso vale para os dois. Porque não concordar, ter pensamentos diferentes, é normal. É absolutamente normal. É aprendendo a conviver com os pais, aprendendo a conviver com os filhos, com o nosso companheiro, que a gente cresce. Nós educamos, por exemplo, os nossos filhos para a vida. Nós não educamos os nossos filhos para nos servir, mas para que eles vivam. Agora, quando você ensina seu filho responsabilidade, solidariedade, amor ao próximo, quando você dá exemplo da sua dedicação aos seus pais, o seu amor à sua família, eles vão aprender. E eles vão ter com você o amor, o respeito que você teve para com seus pais, porque você deu o exemplo. O melhor exemplo, a melhor forma de ensinar é pelo exemplo. Não que nós sejamos seres superiores, super pais, super mães. Não. Porque nossos filhos, quando eles chegam ali na adolescência, eles descobrem que os pais têm defeitos. Os pais são seres humanos iguais a eles. Mas eles só vão descobrir o quanto é difícil ser pai ou ser mãe quando eles pegarem, né, na enxada para trabalhar. Quando for a vez deles. Aí eles vão descobrir o quanto é complicado. E um pai e uma mãe não pode se furtar ao dever de educar os seus filhos. Hoje você deve deixar seu filho livre e fazer o que ele quiser. Olha, pense bem, qual bolo que vai dar certo sem uma boa forma, sem você dar limites para ele? Nenhum bolo funciona assim. Qual é a receita de bolo que vai dar certo se você não der o limite adequado para que ele saia aquele bolo bonito, não é verdade? Então, é todo um processo que a gente tem que exercitar. Não se condene, não se culpe, progrida. Um dos maiores problemas quanto ao amor é quando você não se ama. Entenda, todos nós, eu que estou falando aqui com você, sou uma pessoa cheia de defeitos. Falando aqui para vocês dessa forma, parece que eu sou uma pessoa muito calma, muito lúcida, mas eu tenho os meus defeitos, tenho os meus problemas. Estou encarnado no planeta Terra. Eu não estou aqui à toa. Todos nós estamos nesse processo. Então, se em algum momento você acha que as suas atitudes comprometeram a sua felicidade ou a do outro, se perdoe, peça perdão. Mude de atitude. Demonstre pelo seu esforço, pela a sua ação hoje, não amanhã, não na próxima reencarnação. Hoje, que você está mudando. E se esforce. Porque não importa quantas vezes a gente caia no caminho, nós vamos ter sempre a bondade de Deus, o amor de Jesus, a presença dos bons espíritos nos apoiando no processo de crescimento. Um dia a gente está mais fraco, no outro dia a gente está mais forte. Por isso que a gente assiste uma palestra, a gente busca o passe. É o apoio que nós precisamos para meditar, para se desligar um pouquinho do nosso corre-corre do mundo material e lembrar que nós não somos só uma bolsa de água, de sangue, de carne, que se movimenta, respira e morre. Nós somos um espírito, nós vivemos independente do nosso corpo, e nem a morte do nosso corpo físico vai nos impedir de continuar amando, de continuar sentindo. E quantos de nós sentimos o nosso coração apertado quando nós nos lembramos de quem partiu?
Mas até esse amor tem que ter um cuidado especial. Porque você já pensou que quem partiu, ele está enfrentando uma situação completamente nova. Além da saudade que ele tem de nós, ele está vivendo um novo momento. Ele está descobrindo uma nova realidade. Se ele já tinha algum contato com a realidade espiritual, que maravilha. Se não, está sendo um desafio para ele. Então, as nossas preces, o nosso carinho, a lembrança dos momentos felizes, esqueça momento de doença, proximidade da morte. Lembre daqueles momentos maravilhosos que você viveu e chore. O espírita não chora. A gente tem vasos lacrimais. A gente chora assim. Eu choro até assistindo, assistindo reclame de televisão. Eu choro. Chore, meu querido. Bote para fora. Saudade não mata ninguém. É normal e faz parte. Agora, não pode se tornar um veneno lento que nos tire a vontade de viver. Porque nós sentimos falta, mas temos a certeza do reencontro. Nós vamos nos ver de novo. Nós nos amamos. E o amor não se rompe com a morte física. A gente só muda de lado. A gente não vai se ver tão fácil. Não tem WhatsApp assim. Quem sabe no futuro a gente consiga falar com os nossos irmãos desse jeito. Mas, por enquanto, é preciso paciência. Mas a certeza e a nossa fé nos ajuda até durante o nosso sono. A gente vai, se encontra com ele e acorda com aquela sensação de ter matado a saudade, de ter dado um abraço, recebido um beijo. Aí a gente chora de novo, porque é normal sentir a falta, a presença da pessoa ao nosso lado. O maior exemplo que nós tivemos nos aconselhou que a melhor forma de nós vivermos a nossa vida é tendo por base fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Você sente falta de amor na sua vida? Você sente que está faltando alguma coisa, um pouco de amor, de carinho na sua existência? Se sente só? Seja solidário. Tem tantas pessoas que precisam de um abraço, de um beijo, que precisam de alguém que as escute, que ouça. Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de boa vontade, de disposição, de disponibilidade. Então, no momento em que você se lembrar dessas pessoas e você começar a doar-se, você vai surpreender-se e notar que você não está mais sozinho, que você não se sente mais tão aflito. Eu li há algum tempo um senhor de 80 anos nos Estados Unidos, onde é muito comum os filhos morarem longe dos pais. Ele vivia sozinho num bairro residencial de várias casas. E, em alguns momentos, ele sentia-se frustrado, porque ele sentia falta de companhia. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que quem era ele, um senhorzinho de 80 anos, para conseguir angariar amigos ou gente disposta a estar com ele. Ele teve uma ideia. Ele percebeu que próximo a onde ele morava não havia nenhuma área de lazer para as crianças. Mas o seu quintal era bem grande e ele não tinha muita coisa. Então ele construiu uma piscina. E todo mundo ficava pensando, meu Deus, esse homem vai se matar, porque ele está com 80 anos, ele está construindo uma piscina. Não sabiam os vizinhos que o objetivo dele era convidar todas as crianças da vizinhança. A casa dele nas férias ficava cheio de meninos. Eles sentavam numa cadeirinha do lado de fora e curtia a meninada que vinha com as mães, que vinha com os pais. E, consequentemente, toda a comunidade
passou a tomar conta dele. Muita paz a vocês, que Deus nos abençoe e muito obrigado por ter me convidado. Nós que lhe agradecemos por esse gesto de amor, que, né, é doação, é o amor em ação, essas palavras, as lives, tudo que a gente possa passar para o próximo, são realmente o amor em ação. Muito obrigada, sinta-se abraçado por todos que fazem o NEAM, e já fica convidado aí para que volte, que continue aí nos iluminando, nos ajudando com suas mensagens e reflexões. Um grande abraço. Antes eu vou fazer apenas umas mensagens rápidas, lembrando que as nossas mensagens são passadas aqui no rodapé, que os nossos trabalhos ainda não estão totalmente ainda de forma presencial, mas de quartas e sextas o NEAM está aberto na parte da tarde, de 14 até as 16h30, aguardando a colaboração de vocês, o gesto de amor de vocês em doações. Nós também aí no rodapé passa o número da conta, porque a necessidade permanece, a todos os familiares que nós damos assistência com cestas básicas. Então, contamos muito com o apoio, com a colaboração, com a doação de vocês. E também antecipando, nós temos agora, em outubro, o seminário de forma diferente. Esse nosso seminário será apresentado o mês todo, vai ser todo voltado para a codificação, as obras de Allan Kardec, cujo tema é Revisitando Allan Kardec. Então, vai ser um seminário formidável, que além da codificação, terão obras complementares, todas com base em Allan Kardec. De antemão, já sintam-se convidados, já vão comunicando aos familiares, logo mais estaremos aí anunciando, colocando as nossas cartazes, para que vocês tomem conhecimento bem detalhadamente de todos os pormenores deste seminário. Muito obrigado a todos vocês. Por favor, Francisco, eu peço que faça a prece final para darmos por encerrados os trabalhos dessa noite. Tá certo. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, porque é isso que a prece representa para nós, o momento que nós nos ligamos com Deus através do nosso pensamento. Pai amado, nesse momento maravilhoso, nós rogamos a Ti, Senhor. Ilumina a todos nós que precisamos tanto do Teu amor. Alcança a todos aqueles que agora nos escutam, que precisam do Teu amparo, do Teu socorro e do Teu acalanto. Como crianças mimadas, Senhor, nós ainda choramos e Te pedimos tanto, mas Tu nos entendes. Te agradecemos, Senhor, por Teu amor, por Tua assistência e por Tua educação. Que Deus, na Sua infinita misericórdia, nos acompanhe, nos envolva e nos permita ter uma boa semana. Que assim seja. Cumprimentando a todos mais uma vez, Dona Silvia, Doutor Irineu, Mércia, Elizabeth, Givonete, todos que estiveram conosco, um grande abraço, até a próxima e fiquem na paz. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.